Se a sua vida ela não está como você gostaria, talvez agora seja o momento certo para você aplicar algumas mudanças necessárias e ser honesto consigo mesmo. Eu tenho a impressão de que a fase dos 30 anos é a fase que nós precisamos fazer uma reciclagem da nossa vida, ou seja, entender onde estamos, onde queremos chegar e tirar algumas coisas que não fazem mais sentido. Você não é a mesma pessoa que você era há um ano atrás. Então, se você não entender isso, é como se você chegasse nessa fase completamente perdido, perdida, você não sabe o que fazer a partir de agora. E se você chegou nessa fase que parece que a sua vida não faz mais sentido nenhum, você não sabe nem o que você gosta mais, talvez seja o momento certo para você começar um processo de autoconhecimento de uma forma muito mais profunda e reciclar tudo que não faz mais sentido na sua vida, tirar aquilo que não faz mais sentido, que eu tenho certeza que vai ser uma mudança incrível. Eu sou Jamile Fernandes e esse é o primeiro episódio da série Construindo Minha Vida em Silêncio. Nessa série eu vou compartilhar com vocês todo o meu processo para mudar completamente a minha vida após os 30 anos, que foi o momento que eu mais me senti perdida profissionalmente, pessoalmente, porque até os 30 anos você começa a tomar algumas decisões que não são decisões feitas 100% por você. Sempre tem uma pitada de alguém dando um pitaco na sua vida e você acaba tomando decisões que não são necessariamente aquilo que você queria fazer. Não sei se vocês me entendem. Eu cheguei aos 30 anos e a minha vida profissional não estava do jeito que eu gostaria que estivesse. E algumas coisas estavam travando a minha vida. Então eu vou compartilhar com você 5 processos que me fizeram enxergar a vida de uma outra forma, evoluir muito profissionalmente, pessoalmente e espiritualmente e que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu processo também, te ajudar a se reencontrar tanto profissionalmente como na sua vida pessoal, e entender o que você realmente quer para sua vida e não o que os outros querem que você faça. A primeira coisa que eu fiz foi um diagnóstico bem profundo da minha vida. O que eu gostaria de realizar? Quais que eram os meus objetivos? O que eu gostaria de alcançar? Sem opinião das pessoas, sem julgamento alheio, porque muitas vezes a gente acaba tomando decisão pensando no que as pessoas vão pensar, pensando no que a sua família vai pensar sobre você. E não, isso daqui é sobre você, o diagnóstico é sobre você, o que você quer para a sua vida. E talvez nesse momento você não vai encontrar a resposta de bate-ponto, mas esse daqui é um processo de autoconhecimento para você entender melhor aonde você quer chegar. Então chegou um momento da minha vida que eu não estava realizada profissionalmente. Eu trabalhava de CLT, ficava das 9 às 18 num trabalho que eu não gostava, que eu não estava feliz, e foi nesse momento que eu comecei a olhar para mim e olhar, opa, quais que são as minhas escolhas? O que eu quero na minha vida? O que eu preciso alcançar? A partir do momento que eu fiz isso, eu comecei anotando, pegando uma folha de papel e realmente pontuando o que eu queria alcançar na minha vida. Então, muitas vezes você não vai ter essa resposta. Às vezes você vai ter que fazer um mergulho muito mais profundo em entender exatamente o que você deseja alcançar na sua vida, mas a primeira coisa que você deveria sentar agora e fazer é pegar um papel e uma caneta e escrever exatamente tudo que você deseja alcançar, ou pelo menos a primeira coisa que você deseja alcançar na sua vida. E isso daqui já vai abrir a sua mente. Segunda coisa que eu fiz um levantamento dos hábitos e das atitudes que eu tinha e que me trouxeram aonde eu estou hoje. Não olhe como julgamento, tá? É para você olhar com carinho para onde você está hoje, onde você chegou e onde você quer chegar. Os hábitos e as atitudes que você teve até aqui te trouxe num lugar que você está feliz? Se não, você precisa mudar isso. Porque definitivamente o que te leva no lugar que você deseja ir é justamente os hábitos e atitudes que você tem hoje. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu era uma pessoa extremamente procrastinadora e eu perdia muito tempo scrollando redes sociais. Redes sociais definitivamente era um vício assim que eu não conseguia tirar por nada. E eu comecei a mudar, pegar hábitos que eu tinha, por exemplo, de ficar consumindo redes sociais e substituir esse hábito. Para substituir esse hábito, eu comecei a estudar inglês. Então, eu baixei um aplicativo e nesse aplicativo, ao invés de eu ficar scrollando as redes sociais, eu comecei a estudar inglês. Resultado disso, eu estou uma pessoa praticamente fluente em inglês, simplesmente porque eu troquei um hábito que me fazia muito mal, eu me sentia muito mal, era um hábito muito ruim para um hábito bom e que me trouxe muitos resultados. Então, o resultado disso, eu comecei a melhorar muito mais o meu inglês e eu me considero fluente em inglês simplesmente porque eu troquei um hábito pelo outro. Um hábito que não me levava para lugar nenhum, apesar de que eu trabalho com as redes sociais, eu sou social media,
trabalho com redes sociais para outras empresas, mas eu percebia que isso estava me deixando extremamente viciada. Hoje eu costumo acessar as redes sociais mais pelo computador ali, para buscar ideias de conteúdo, mas não como sem intencionalidade, sabe? Só consumindo, consumindo, consumindo sem intenção nenhuma. Então, você agora vai pontuar os hábitos que você julga que são ruins para sua vida. Outro hábito que eu tinha, eu costumava dormir muito tarde. Então, esse hábito me atrapalhava muito, porque com o fato de eu dormir tarde, eu não conseguia acordar mais cedo e durante o dia eu não conseguia executar todas as funções, as tarefas que eu propunha fazer no meu dia. Isso estava me atrapalhando demais. Então, assim, vai pontuando hábitos, sendo sincero consigo mesmo, tá? E não pontue esses hábitos, como forma de julgamento. Não é para você se julgar e falar assim, eu estava fazendo isso aqui tudo errado, por isso que a minha vida tá assim. Não, se você tá aqui hoje, é claro que é uma responsabilidade sua, mas não se julgue, porque tudo tem um propósito. Então agora, a partir de agora, se você tá vendo esse vídeo aqui, com certeza esse vídeo vai ser uma virada de chave na sua vida. Começa a pontuar os hábitos que você precisa melhorar na sua vida. E aqui eu pontuei pelo menos uns 10 hábitos que eu precisava melhorar e substituir esses hábitos, essas atividades por novas atividades que realmente iriam me levar ao meu objetivo. Terceira coisa que eu fiz, fazer um planejamento para alcançar aquilo que eu desejava. Se eu não fizesse um planejamento, eu não sabia exatamente o que fazer, por onde começar. E na maioria das vezes que você vai sentar para fazer um planejamento, você realmente não vai saber por onde começar. Só que o que é importante? Quando você faz um diagnóstico e você entende o que você deseja alcançar na sua vida, e a partir do momento que você senta e você tenta criar um planejamento, você precisa simplesmente entrar em ação, porque as coisas elas vão acontecer em movimento. Ninguém sabe exatamente o caminho que deve seguir para alcançar um objetivo. Se todo mundo soubesse, seria muito fácil, eu nem estaria fazendo esse vídeo aqui para você. Mas quando eu falo para você traçar um planejamento, é você colocar aqui, por exemplo, você tem um objetivo de abrir um negócio, certo? Você tem o objetivo de abrir uma empresa. Quais os primeiros passos de abrir uma empresa? Hoje a gente tem a internet em nosso favor aí. Vou abrir uma empresa, vou abrir um e-commerce. Quais os primeiros passos que eu preciso ter para abrir um e-commerce? Chutamos que você precisa aí falar com fornecedores para você pegar uma mercadoria com o melhor preço do mundo. Você precisa ter o seu e-commerce, o seu site, você precisa criar um Instagram. Não importa por onde você começa. O importante é você dar o primeiro passo e falar assim: eu acredito que para eu ter um e-commerce hoje, eu preciso ver isso daqui primeiro. Então, assim, a partir do momento que você começa a movimentar, a fazer ações que te levem a um objetivo, o universo vai agir ao seu favor e vai te trazer respostas. Pode ter certeza absoluta. Então, planeja exatamente o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, que no caminho você vai ter as respostas. Mas coloca aí pelo menos uma meta, algo determinado para você alcançar esse objetivo. Porque quando você escreve isso, é como se o seu cérebro entendesse que você precisa alcançar aquilo. Então, eu sugiro que você faça isso, escreva e planeje o seu objetivo principal. Quarto processo, e esse daqui é bem difícil porque eu tive que identificar crenças limitantes que estavam travando a minha vida. Crenças limitantes, elas são impostas desde quando você estava na barriga da sua mãe. E são crenças que elas são enraizadas, infelizmente. Ou seja, a crença de não ter uma autoestima boa, às vezes você não acredita muito em você, são crenças que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida e que você precisa identificar para trabalhar a sua mentalidade em cima dessas crenças e ressignificá-las. Isso é muito importante, porque não adianta você ter todo um planejamento, você ter um projeto na sua mente se você tem crenças que limitam você. Aquela crença de não acreditar que você é capaz, aquela crença de acreditar que você não vai vender, aquela crença de acreditar que não vai dar certo o seu negócio, são crenças que limitam você começar e pode te travar lá na frente. Então, identifique alguma crença que você tem na sua vida que você acredita. Ou você é uma pessoa insegura, você tem medo de se comunicar, qualquer coisa que eu sei que já veio na sua mente alguma crença que você tem, você vai escrever essa crença no papel e você vai ressignificá-la. Ou seja, você sempre vai repetir para você mesmo o contrário dessa crença. Normalmente, eu faço isso quando eu vou dormir. Então, por exemplo, se você é uma pessoa insegura, você se acha uma pessoa completamente insegura, você vai escrever agora no papel: eu sou uma pessoa segura de mim mesma, eu sou capaz de qualquer coisa, tudo que eu coloco a mão prospera. Você vai escrever isso e toda vez que você for dormir, você vai ouvir essa repetição, porque o momento que você vai dormir é o momento que o seu consciente sai de ação e entra o seu inconsciente. E é ali que você consegue ressignificar algumas crenças ali no seu
inconsciente. Então eu fiz isso e faço até hoje e funciona muito bem para mim. Eu consegui ressignificar algumas crenças que me limitavam demais. Por exemplo, falar aqui com vocês, eu não conseguia colocar um celular e ficar falando. Então isso foi uma crença que eu venci a partir do momento que eu comecei a fazer isso daqui. E por último, e não menos importante, não adianta você ter todo esse projeto se você não colocar a mão na massa. E eu uso uma estratégia que funciona muito bem, que se chama ação e recompensa. Ou seja, eu preciso executar tudo que eu me proponho a fazer durante um período de tempo. Por exemplo, eu faço um desafio de 21 dias, desafio de 30 dias, desafio de 90 dias, e aí você determina o tempo necessário. Mas durante esse período, eu vou fazer atividades novas, criar hábitos novos para eu alcançar aquele objetivo. Por exemplo, se eu quero montar um e-commerce, dando o exemplo que eu dei, né? Se eu quero montar um e-commerce, eu preciso passar os próximos 21 dias estudando pelo menos 1 hora por dia sobre e-commerce. Entende que você criou um hábito novo? Em vez de você passar 1 hora scrollando as redes sociais, você vai passar agora 1 hora estudando sobre o seu projeto, o que você deseja alcançar. Então, no momento que eu criei um hábito de aprender inglês, eu passei 1 hora do meu dia, 2 horas, e passo até hoje estudando inglês ao invés de ficar nas redes sociais. Entende que se você trocar alguns hábitos na sua vida, as coisas vão começar a andar, vão começar a acontecer? E quando eu finalizo esse período de 21 dias, 30 dias, 90 dias, o período que você quiser, você precisa se dar uma recompensa. Normalmente eu compro uma coisa que eu queria muito. Não precisa ser, nossa, eu vou me recompensar com uma coisa muito cara. Mas não, de repente você vai almoçar no restaurante preferido, você vai comer um bolo que você gosta, você vai numa sorveteria que você gosta. Até para o seu cérebro entender que se você fizer aquele hábito repetidas vezes, você vai ter uma recompensa. E o nosso cérebro trabalha com recompensa. Por que que você vicia muito em celular? Porque o seu cérebro emite um hormônio chamado dopamina, um hormônio dopaminérgico, que você tem ali aquela falsa impressão de que quanto mais você assiste, mais você vai viciando o seu cérebro e você vai tendo uma recompensa falsa daquilo. Então, o seu cérebro ele trabalha com recompensa. Então, se você trabalhar a um prazo e lá no final você trazer uma recompensa para um hábito bom, isso vai funcionar demais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve nesse canal para você acompanhar os novos episódios da nossa série Construindo a Minha Vida em Silêncio. Essa daqui é uma série para realmente te ajudar a mudar completamente o seu cenário de vida para melhor. E é isso, até o próximo episódio.